Parkinson, ela acomete principalmente a parte motora, diferente da doença de Alzheimer, que acomete a parte cognitiva, tá? Então, a doença de Parkinson, ela começa com tremor, dificuldade de movimento. Já a doença de Alzheimer começa com lapsos de memória, esquecimentos frequentes, dificuldade de funções executivas, né, do dia a dia. Não, o envelhecimento normal não tem relação com doença de Parkinson ou doença de Alzheimer, tá? A gente sabe que o envelhecimento é um fator de risco para essas doenças, mas não faz parte de um envelhecimento normal. Sim, ambas elas são mais comuns a partir dos 65 anos. A doença de Parkinson, então o paciente começa a ficar mais lento para caminhar, pode ter o aparecimento do tremor, geralmente unilateral, o passo ele fica mais curto, fica mais rígido, pode ter uma perda da mímica facial. Já na doença de Alzheimer, os sinais iniciais são esquecimentos frequentes, fica mais repetitivo, pergunta várias vezes a mesma coisa, esquece as coisas do dia a dia como um recado. Então, esses são os principais sinais iniciais de ambas as doenças. Certo. Viu que já não está normal, né? Então, que já está tendo alguma perda de função, tanto motora quanto de memória, já deve procurar um neurologista. Com certeza, quanto mais precoce o diagnóstico, é possível a gente retardar um pouquinho a evolução da doença. E o principal é trazer a qualidade de vida para essa pessoa, né? Sim, existem tratamentos para melhora das funções, né? Então, na doença de Parkinson, das funções motores e na doença de Alzheimer, das funções cognitivas. Elas não são curativas, mas melhora muito a qualidade de vida do paciente. Sim, com certeza conseguimos retardar a evolução. Principal, atividade física para ambas, né? Uma boa noite de sono é fundamental, as pessoas negligenciam muito o sono e o sono ele é importantíssimo para as nossas funções de memória, atenção, o humor, né? Então hoje a gente vê que as pessoas estão mais deprimidas, ansiosas, o controle do humor. Então assim, minha dica seria atividade física, um bom sono e controle do humor. Isso depende da incapacidade que vai acontecendo com a evolução da doença. Então, nós sabemos que conforme a doença vai avançando, essa pessoa ela vai ficando com incapacidades físicas, mentais. Então, isso traz um impacto importante, porque geralmente essa pessoa vai precisar de um cuidador, às vezes vai precisar de um cuidador 24 horas. Não no início da doença, mas conforme vai evoluindo e progredindo, muito provavelmente vai precisar de um cuidador, vai precisar de mobilização da família, né? Então, essa pessoa geralmente não vai mais conseguir ficar sozinha, vai precisar de um auxílio ali para tomar um banho, para tomar o próprio remédio, né? Então, vai precisar desse auxílio da família ou de um cuidador. Muito comum, às vezes, voltar em apenas um cuidador. Quando existe uma divisão de tarefas, né, então assim, se a família conseguir se dividir para ajudar, fica muito mais leve, né. Então eu acho que é isso, a divisão, né, essa pessoa ter uma qualidade de vida também, né, então a gente sabe que às vezes no Alzheimer avançado começa a interferir no sono e interfere no sono às vezes da família toda. Então eu acho que é um ajudar o outro, né, porque a gente sabe que a gente nunca quer que nosso familiar fique ali debilitado, às vezes nós não nos preparamos para isso, mas se tiver união e apoio entre a família, com certeza fica muito mais leve.
existe um fator genético, mas ele é minoria, tá? Então a gente pode dizer ali, vamos pôr que seria ali 20% fator genético, o resto é fator de vida, né? Então, assim, com certeza, se você colher hábitos de vida ruim, tá? A propensão de desenvolver essas doenças são mais importantes do que o fator genético. Então, o fator genético, assim, em questões de porcentagem, ele é menor do que o estilo de vida. O estilo de vida é muito mais importante. Se ele tem a doença de Parkinson, é a doença de Parkinson, tem grau 1, grau 2, grau 3, né? Ela vai evoluindo e a gente vai vendo o grau de incapacidade conforme vai evoluindo essa doença. Sim. Claro que conforme vai evoluindo o grau de incapacidade, ela vai se tornando mais grave, tá? Mas a gente não classifica ele em grau leve, grau moderado ou grau grave, né? Então, e a doença de Alzheimer, sim, já diferente da doença de Parkinson. A gente consegue diferenciar em inicial e tardio, tá? E aí, nesse inicial ou tardio, a gente consegue avaliar o grau da incapacidade também. E aí, a gente consegue mais quantificar na doença de Alzheimer do que na doença de Parkinson. A lei municipal de conscientização sobre a doença de Alzheimer e doença de Parkinson, eu acho que ela é importantíssima, porque a conscientização faz com que o conhecimento ele se difunda mais, né? E as pessoas busquem mais ajuda, tenha mais políticas para auxílio a essas pessoas, né? Então, eu acho assim de extrema importância. Primeira coisa é lembrar quem aquela pessoa foi na sua vida, né? Segunda é manter a calma, se programar com seus familiares e sempre oferecer amor a essa pessoa. Eu sei que às vezes no dia a dia as coisas se tornam mais difíceis, às vezes é necessário uma mobilização ali da família, divisão de tarefas, mas eu acho que o principal é a gente lembrar do amor que nós temos por aquela familiar.